O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa tarde mais uma vez. Eu sou o Padre Sandro Magalhães, aqui da comunidade Canção Nova. Minha gente, nós estamos hoje, como o Padre disse, nessa festa, nessa memória da apresentação de Maria no templo. Diz a tradição que com 3 anos de idade, Maria foi levada ao templo para ali ser educada, estar perto de Deus. Maria, filha de Ana e Joaquim, que já eram de idades um pouco mais avançada, não conseguia ter filhos, e Deus deu a graça que eles pudessem ter Maria. E ali ela vai para o templo, para ter essa experiência mais próxima de Deus. E a gente bem sabe que quando uma pessoa vai ser rainha, ela precisa passar por uma formação, não é? Então tem toda uma preparação para que a pessoa possa tomar aquele cargo. E aí eu olho para essa história e vejo, Maria precisava estar perto de Deus, porque Deus tinha um plano para ela. No seu ventre, no seu corpo, Deus ia habitar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E era no ventre dela. E ela precisava estar preparada. Ela precisava dessa intimidade. Quando a gente vai à Terra Santa, ao lado do templo, onde fica a piscina de Siloé, se eu não me engano, ali tem uma igreja, que era a casa de Ana e Joaquim. Naquela mesma casa, ou melhor, naquela igreja, que agora é uma igreja, ali Maria nasceu. Essa igreja foi construída no século V, 4 a 5 depois, claro, de Cristo. Foi uma das poucas igrejas que não foi destruída pelos muçulmanos quando tomou a Terra Santa. É uma igreja maravilhosa, mesmo aquele mais desafinado, quando vai cantar ali, fica afinado. Parece até, vou usar esse termo para você entender, uma mágica. Porque soa uma música diferente naquele lugar. Claro, a mãe de Jesus nasceu ali, né? Dizem que quando os muçulmanos chegaram ali, perguntaram que igreja era aquela e falaram, é a casa onde a mãe do profeta nasceu. E ali eles não destruíram aquele templo, porque muitas outras igrejas foram quebradas, destruídas pelos muçulmanos nesse tempo. E ali ao lado do templo, Maria nasceu. Com 3 anos mais ou menos de idade, ela foi levada para o templo. Ali ela foi apresentada e ficou ali no templo, junto com os sacerdotes, sendo cuidada, educada, fazendo as coisas de Deus perto de Deus. Porque na hora e no momento oportuno, ela ia ser a nova arca da aliança. Deus ia habitar Maria.
Quando a gente olha para esse evangelho de hoje, e aí os nossos irmãos evangélicos muitas vezes ficam questionando a gente, olha aí o que é que Mateus está falando, que Jesus tinha mãe, tinha os irmãos. Mas como que Jesus tinha os irmãos e irmãs, que quando Jesus estava ali, no último momento da sua vida, na cruz, Jesus entrega Maria ao seu discípulo? Não é isso mesmo? Discípulo amado, é isso? Mas ele era filho de Nossa Senhora? E como é que o que Jesus vai entregar? Não poderia ser o contrário, né? Tipo, opa, já que eu tenho meu irmão, você vai cuidar da sua mãe. Mas Jesus entrega ao discípulo amado. Porque tem uma história por trás. As mulheres, naquela época, que eram viúvas, e Maria já era viúva, só tinha Jesus. E aí a gente volta um pouquinho também na história da viúva de Naim. E ali aquela viúva que ia levando o seu único filho para morrer, ou para ser enterrado, que já estava morto, e Jesus tem compaixão, ressuscita aquela criança, para trazer esperança àquela mulher, porque ela não tinha ninguém. Ela ia sofrer, a vida daquela mulher ia ser sofrimento. Por quê? Se ela tinha um marido, o marido vai prover as coisas para casa. Se tinha um filho, o filho ia prover as coisas para casa. Mas se ela não tivesse nem marido, nem filhos, não é a sociedade de hoje não, viu? É uma sociedade de 2000 anos atrás, onde as mulheres não tinham voz, onde as mulheres não tinham o desejo de falar, eu vou trabalhar e pronto, vou trabalhar. Não era assim. As mulheres cuidavam da coisa de casa, da família, os trabalhos de casa, era essa a sociedade daquele tempo. E a gente tem que pôr a cabeça lá, não vai pensar com a cabeça de hoje, senão você vai falar, era uma sociedade doente, não sei o quê, e aí vai as brigaiadas, né? Mas eu estou falando daquele tempo, onde as mulheres eram para cuidar das coisas de casa, e o homem provia as coisas, ia trabalhar. Só que Maria era viúva já, não é? Porque José já tinha morrido. E agora Jesus está na cruz. Já está nos últimos momentos da sua vida. Para cumprir aquilo que seria espiritualmente e aquilo que era a sociedade naquele tempo. Jesus entrega João a Maria e Maria a João. Porque naquela entrega Jesus estava entregando Maria espiritualmente para cuidar de todos nós, mas ao mesmo tempo estava cumprindo algo na sociedade. Porque Maria ia ficar sozinha, ela não tinha filho. Então esse evangelho de hoje não é os irmãos de Jesus, são primos, pessoas próximas da família, que provavelmente estava com Maria naquele momento e queria falar com Jesus. E, como a gente bem sabe, muitas vezes a pessoa é tão próxima e a cultura, o lugar onde Maria foi vivida, ali em Nazaré, a cidade era muito pequena, então todo mundo se conhecia, mesmo Jerusalém também, as famílias eram muito próximas. Então, se era família, eram irmãos. E aí que Jesus está ali, Jesus fala algo muito importante para a gente, é claro, né? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Aquele que faz, eu vou usar esse termo, né? A vontade de Deus, que ouve a palavra. Mas se a gente for voltar lá no Evangelho, do próprio Lucas, Nossa Senhora, quando o anjo estava anunciando, ela diz, eis aqui a serva do faça-se-me. Como vocês sabem, ficou até bonito, um coral bonito. E é isso mesmo. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas não é mais a vontade dela. Não é mais o querer dela. É a vontade de Deus. Então, a partir daquele momento, ela já era de Deus e agora vai ser mais de Deus ainda, porque ela vai ter o Filho de Deus no seu ventre. E a vida dela agora é voltada para aquela criança, que depois vai ser um homem e que é
o Salvador da humanidade. Então ela fez a todo momento da sua vida a vontade de Deus. Desde o momento que nasceu, que foi apresentada no templo, ficou no templo, se preparou, quando o anjo apareceu, ela disse sim, e a vida dela foi voltada para Deus. Então, nossos irmãos, desculpa, né? Estão um pouquinho atrasados aí, porque não entende o que Jesus está falando aqui. Jesus usou de um exemplo para falar: seja meu irmão, seja minha mãe, ouve o que eu estou falando e coloque em prática como a minha mãe está colocando. A vida dela é voltada para Deus, a vida dela é viver para Deus. E é isso que nós, como católicos cristãos, precisamos viver. Nossa vida precisa estar voltada para Deus. Mas, padre, eu trabalho, eu tenho tanta coisa para fazer. Faça bem feito. Seja um cristão verdadeiro lá onde você trabalha, no seu trabalho, no seu estudo, na sua casa. Você está fazendo a vontade de Deus. Se eu faço com amor, com fidelidade, aquele trabalho que eu tenho que fazer. Deus está olhando e está vendo. Porque Maria, ela não pegou pegou lá a Torá e saiu pregando não, viu? Nem podia. Mas a vida dela foi voltada para Deus. Ela pegava, caminhava, muitas vezes a gente vai ouvir isso como um refrão no Evangelho. Ela guardava e meditava no seu coração. Ela entendia tudo, padre? Não. Mas ela tinha fé, ela tinha fidelidade a Deus. Então as coisas iam acontecendo e ela ia dando passos. Ou melhor, ela dava passos e as coisas iam acontecendo. Ela dava passos e as coisas iam acontecendo. É assim a nossa vida de cristão. Porque ninguém, vou usar o teu termo mais fora da nossa fé para você entender, tem bola de cristal não, viu? Nossa religião nem aceita isso. Mas a nossa vida é feita de passos. Passos na fé. Quando a pessoa casa, até faz vamos dizer assim, senta, se prepara para o futuro, né? Nós vamos ter uma casa, eu quero ter tantos filhos. Mas às vezes não vai ter aquela quantidade de filhos. Vai ter mais, ou vai ter menos, às vezes não vai ter. A gente não sabe o futuro. A gente pensa, a gente reza, a gente pede a Deus. E as coisas vão acontecendo. A gente vai dando passo, a coisa vai acontecendo. E a graça de Deus vai nos acompanhando. Maria viveu isso na sua vida. Desde o momento que ela foi entregue ali no templo. A vida dela era voltada para Deus. Dava passos e Deus ia mostrando, conduzindo. E ela foi vivendo. Que nós possamos, nesse tempo que estamos vivendo, pedir a Nossa Senhora que nos ensine a viver assim. A ser verdadeiros filhos. Que aprende da mãe, que é educado pela mãe, para que a gente dê passos, caminhando como filhos que querem aprender a andar com o filho mais velho. Pelo menos era assim nas famílias, não é? Aquele filho mais velho era quase que um exemplo para os outros que eram menores, não é assim? Pelo menos eu fui educado assim. Respeitar os mais velhos, olhar para os mais velhos. E Jesus, esse irmão mais velho, que passou pela mão de Nossa Senhora, foi educado. E claro, que ela continue a nos educar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.